Bom dia, meu nome é o Anderson. Estou aqui para mostrar para vocês as fases e o que a gente normalmente no meu caso, uso para minhas orquídeas enraizar, para crescimento. Aí eu queria dizer a vocês que a primeira coisa que eu uso é esse aqui, ó, Osmocote. Que é esse aqui, ó. E no caso, eu uso a formulação 14, 14, 14. Aí no caso, eu uso em todos os vasos, ó. Todos. Todos. Os menores tem 5 bolinhas. Tem 5 bolinhas. E no caso, os maiores tem 10 bolinhas. Aí no caso aqui, por exemplo, e para enraizar também, eu uso. Aí no caso do enraizamento, eu uso esse aqui, ó. Vitagold potenciado. E não é teste, nem nada. Funciona mesmo. Aí no caso eu uso, por exemplo, para 1 litro de água. Tá aqui, 1 litro de água. Eu uso, no caso, 5 gotas para 1 litro de água. Aí no caso eu pauso um pouquinho. Voltando. Aí ó, tá aqui ó. No caso as 5 gotas. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aí vem, no caso, ponho no borrifador. E essas que estão mais feias, que eu replantei há pouco tempo, que ainda o resultado tá pouco, eu vou aplico nela, tanto nas folhas quanto nos vasos, dentro no substrato no caso. Vem aqui. Observação, essas aqui estão enraizando ainda. Foi replantada, tem umas que tem 5 dias, outras tem 10 dias. Aí, ó. No caso para enraizamento. Ó. Estão feinhas. Às vezes tem muda aqui que eu comprei até de R$ 2,50, R$ 5, 10, 15. Aí são mudas baratas e a gente compra para até ela melhorar. Aí, pronto. E tem outra coisa também que eu uso, é isso aqui, ó. Um antimofo. Eles falam cloreto de cálcio. Mas que normalmente eles compram isso para pôr para colocar no guarda-roupa para evitar mofo. Aí eu ponho também, no caso, uma colher dessa aqui, ó, para 1 litro de água. Mas aí eu não posso usar, normalmente eu não uso no mesmo dia não. Por exemplo, na próxima rega eu coloco nesses aqui. Aí eu vou dar uma pausinha que eu vou pôr mais 1 litro de água para, no caso, passar para de brotação. Aí voltando novamente aqui, aí no caso eu uso para brotação, no caso são tipo assim, para as que estão começando a brotar agora, eu uso esse Pites. Dá para ver direito aqui, o nome dele é Pites, brotação. No caso a formulação dele é 30-10-10. Aí eu uso ele no caso para brotação. Aí, por exemplo, eu coloco, no caso aqui, uma colher rasa, que é mais ou menos, deve ser no caso, uma colher rasa para 1 litro de água. No caso aqui, por exemplo, assim, ó, rasinha mesmo, que isso aqui equivale mais ou menos a 1 grama, mais ou menos. Aí eu coloco 1 litro de água, brotação. 30-10-10. Aí são essas plantas que estão começando a crescer o broto, está em fase de crescimento, que no caso, aqui ó, esse brotinho. Isso daqui são até bulbos velhos que eu pego de um sítio aqui e coloco e nasce. Aí ó, os brotinhos.
tamanho do brotão. Outro aqui, outro aqui. No caso esse aqui grande, outro aqui. No caso eu borrico a frente por cima e o verso da folha, mas como aqui é difícil para gravar e ao mesmo tempo borrifar, eu tô borrifando só por cima por enquanto. Todas aqui são para brotação, no caso. O tamanho do broto aqui. Essas daqui normalmente, que acabou a floração há pouco tempo, eu uso brotação. Aqui também, tá vendo? Olha o tamanho do broto. Aí, ó, toda a floração, broto aqui, caso. Isso aí de marca, essas coisas não interfere, mas normalmente tem que ser 30-10-10 para brotação e crescimento. Novamente, mas no caso aqui 1 litro de água, eu uso agora o para floração aqui, ó. Que no caso é o 94515. A numeração do meio é maior, que é fósforo. Aí no caso é maior para floração. Ou seja, a planta já está bem enraizada, está bonito, vegetal bonito. E observação, mais ou menos uns 4 meses antes dela florir, que vocês têm que pesquisar também a época de floração dessas orquídeas. Aí no caso eu coloco mais uma colher rasa de floração, no caso aqui, que é as orquídeas já tá pronta para florir. No caso, mesmo procedimento, coloco 1 litro de água e o adubo no caso é folhar, ou seja, mais na folha. Se cair um pouquinho no substrato, importância não, na raiz também não importância não, tá? E no caso vocês podem usar até para alguns que tá bifurcando, igual esse aqui, ó. Deu flor, mas agora tá bifurcando. E na ponta, que normalmente as pessoas falam, conta 3 negócio e corta. Aí no caso eu não, deixo ela inteira. Aí bifurca aqui. Olha esse aqui também. E no caso essas aqui, ó. Aí, ó. Olha lá, para nascer uma haste floral. Essa aqui para nascer outra haste floral. Essa aqui também, outra haste floral. Essa aqui também. No caso, essa. E também essa aqui. Entendeu? Tá com duas hastes no caso. Essa aqui e essa aqui, ó. Já estas aqui eu já não, que já tá no caso florida, já tem um tempo, eu não uso nada não. Uso água mesmo, água normal, só coloco água. Assim que elas formou o botão para florescer, eu não uso nada, apenas água. Tem poucas, porque algumas já até acabou a floração, né? Não, mas as catileias que é pouco tempo de floração. Aí, isso. Tá bom? Muito obrigado e um bom dia.